A resistência judaica durante a Segunda Guerra Mundial foi uma das formas mais marcantes de luta contra o regime nazista e contra a política de extermínio implementada pela Alemanha de Adolf Hitler. Mesmo diante da perseguição sistemática, da fome, das deportações e da violência extrema, milhares de judeus organizaram diferentes formas de resistência nos guetos, nos campos de concentração, nas florestas da Europa Oriental e até mesmo dentro de cidades ocupadas pelos alemães. Essa resistência não foi apenas militar, mas também cultural, religiosa, intelectual e moral. Quando os nazistas ocuparam diversos territórios europeus, especialmente na Polônia, União Soviética e Europa Central, milhões de judeus foram confinados em guetos superlotados. Os guetos eram bairros fechados, cercados por muros e guardados por soldados alemães. A população vivia em condições desumanas, sofrendo com doenças, frio e fome. Apesar disso, muitos judeus organizaram redes clandestinas para manter escolas, atividades culturais, jornais secretos e práticas religiosas proibidas. Essas iniciativas eram formas de preservar a dignidade humana diante da tentativa nazista de destruir completamente a identidade judaica. Com o avanço da chamada solução final, nome dado ao plano nazista de exterminar os judeus da Europa, grupos de resistência começaram a surgir em vários guetos. O caso mais famoso foi o levante do gueto de Varsóvia, ocorrido em 1943, na Polônia ocupada. Quando os alemães iniciaram as deportações em massa para o campo de extermínio de Treblinka, jovens judeus organizaram movimentos armados clandestinos. Com poucas armas, explosivos improvisados e enorme desvantagem militar, eles decidiram lutar em vez de aceitar a deportação passivamente. O levante começou em abril de 1943 e surpreendeu os nazistas. Durante semanas, combatentes judeus enfrentaram tropas alemãs muito mais numerosas e bem equipadas. Embora o levante tenha sido derrotado e o gueto praticamente destruído, a resistência tornou-se símbolo mundial de coragem e dignidade. Muitos combatentes preferiram morrer lutando a serem enviados para os campos de extermínio. O episódio demonstrou que houve oposição ativa ao genocídio, contrariando a ideia de que os judeus aceitaram o destino sem resistência. Além de Varsóvia, ocorreram revoltas em outros guetos, como os de Białystok, Vilna e Minsk. Em diversas regiões da Europa Oriental, grupos judaicos fugiram para florestas e formaram unidades guerrilheiras conhecidas como partisans. Esses combatentes realizavam sabotagens, destruíam linhas ferroviárias, atacavam postos alemães e ajudavam civis perseguidos a escapar. Alguns grupos também acolhiam mulheres, crianças e idosos escondidos em acampamentos improvisados. Um dos grupos mais conhecidos foi liderado pelos irmãos Bialski, na Bielorrússia. Eles organizaram uma comunidade de resistência que salvou mais de 1.000 judeus durante a guerra. O grupo não tinha apenas objetivo militar, mas também humanitário, priorizando a sobrevivência dos perseguidos. Esse tipo de resistência demonstrava que preservar vidas também era uma forma de combater o nazismo. Nos campos de concentração e extermínio houve igualmente atos de resistência. Em condições extremas, prisioneiros organizaram revoltas e sabotagens. Em Sobibor, em 1943, presos conseguiram matar guardas nazistas e promover uma fuga coletiva. Em Treblinka também ocorreu uma rebelião organizada pelos prisioneiros. Já em Auschwitz, integrantes do Sonderkommando, grupos obrigados a trabalhar nas câmaras de gás e crematórios, participaram de uma revolta em 1944, destruindo parte das instalações do campo. A resistência judaica não se limitou ao combate armado. Muitos líderes religiosos mantiveram tradições espirituais mesmo sob ameaça de morte. Professores continuaram ensinando crianças secretamente. Médicos tentavam cuidar de doentes sem medicamentos adequados. Escritores e intelectuais registravam os acontecimentos para que o mundo soubesse da realidade vivida pelos judeus. No gueto de Varsóvia, o historiador Emanuel Ringelblum organizou um arquivo clandestino chamado Oneg Shabbat, reunindo documentos, relatos e testemunhos sobre a perseguição nazista. Parte desse material foi enterrada e recuperada após a guerra, tornando-se fonte histórica fundamental sobre o Holocausto. A resistência judaica também contou com a ajuda de pessoas não judias em diversos países ocupados. Alguns esconderam famílias perseguidas, forneceram documentos falsos ou ajudaram em rotas de fuga. Entretanto, essas ações eram extremamente perigosas,
pois os nazistas puniam severamente qualquer ajuda aos judeus. Após o fim da guerra, a resistência judaica tornou-se símbolo da luta pela sobrevivência e pela dignidade humana diante da barbárie. Durante muito tempo, a memória do Holocausto enfatizou principalmente o sofrimento das vítimas, mas pesquisas históricas posteriores destacaram cada vez mais os inúmeros atos de resistência realizados pelos judeus europeus. Hoje esses episódios são lembrados como exemplos de coragem, solidariedade e defesa da humanidade em um dos períodos mais violentos da história mundial.